O som da risada ainda ecoa nos meus ouvidos até hoje, meses depois. Não o tipo de risada calorosa e alegre que enche o peito de luz, mas a variedade cruel e zombeteira que arranca sua dignidade pedaço por pedaço. Eu estava parada na minha própria sala de estar, as palavras da minha neta Amanda pairando no ar como gás venenoso. Velha chata. Foi assim que ela me chamou. E minha filha Marcela, em vez de me defender, jogou a cabeça para trás e deu a gargalhada mais alta. Às vezes, tarde da noite, quando o sono não vem, eu repasso aquele momento na minha mente como um disco arranhado, preso na mesma nota dolorosa. Vejo o rosto de Amanda, tão jovem e tão certa de sua crueldade, o jeito como os olhos de seus amigos brilharam com malícia. Vejo a boca de Marcela se abrir em uma gargalhada, seus dentes brancos e perfeitos que paguei com visitas ao ortodontista que mal podia bancar. Vejo meu próprio reflexo na janela atrás deles, uma mulher pequena, de cabelos grisalhos, segurando uma travessa de pudim como um escudo, invisível em sua própria casa. Mas deixe-me contar o que aconteceu no dia seguinte. Deixe-me contar sobre o momento em que cliquei no controle remoto no almoço de aniversário de Marcela, e cada pessoa naquele restaurante na Avenida Atlântica ficou em silêncio enquanto suas mentiras cuidadosamente construídas explodiam em uma tela de 3 metros. A expressão no rosto de Marcela, a cor sumindo de suas bochechas como água de um copo quebrado, isso valeu cada noite sem dormir que passei planejando. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dava para ouvir um alfinete caindo naquele piso de mármore caro. Observei o rosto de Ricardo ficar da cor de cimento velho. Observei o namorado de Amanda de repente achar seus sapatos extremamente interessantes. Observei o sócio do meu genro, que mais tarde descobriria estar envolvido de maneiras que fizeram meu sangue ferver, tentar se fundir com o papel de parede de grife. Mas estou me adiantando. É o que acontece quando você carrega raiva nos ossos por tanto tempo que ela começa a vazar em momentos estranhos. Deixe-me começar 3 meses antes, quando eu ainda acreditava ter uma família que me respeitava, quando eu ainda pensava que amor e lealdade significavam algo. Quando eu ainda era aquela velha chata que não sabia de nada. Meu nome é Helena Santos e tenho 72 anos. Moro no Rio de Janeiro, numa casa modesta em Santa Teresa, que meu falecido marido Carlos e eu compramos 40 anos atrás. As paredes guardam mais memórias do que posso contar. Fotografias de festas de aniversário e formaturas. O fantasma da risada de Carlos ainda ecoando na cozinha, onde ele costumava fazer sua famosa feijoada todos os domingos. Depois que ele morreu, 5 anos atrás, pensei que meu propósito era ser a cola que mantinha nossa família unida. Que bela ilusão essa! Deixe-me falar sobre esta casa, porque é importante. É uma casa pequena, de alvenaria, com 2 quartos, pintada de um amarelo alegre, com um telhado de telhas vermelhas e uma mangueira no quintal que é mais velha que a Marcela. Carlos e eu economizamos por 3 anos para dar a entrada. Éramos tão jovens na época, mal tínhamos 30 anos, cheios de sonhos sobre a vida que construiríamos. A casa custou o que parecia todo o dinheiro do mundo em 1985. Carlos passou todos os fins de semana por meses consertando-a. Ele mesmo trocou o encanamento, aprendendo com manuais e com seu primo Paulo, que era mestre de obras. Ele trocou os azulejos do banheiro por um padrão azul e branco que parecia as ondas do mar. Ele construiu prateleiras em todos os cômodos, feitas sob medida para nossas coisas. Ele plantou aquela mangueira no dia em que descobrimos que Marcela estava a caminho, suas mãos gentis enquanto ajeitava a terra ao redor das raízes da muda. Esta árvore, ele me disse, com seu sotaque português ainda carregado, mesmo depois de tantos anos no Brasil, esta árvore dará frutos para nossa filha, e para os filhos de nossa filha, e para os filhos deles também. Nós plantamos raízes, meu amor. Raízes profundas que nada pode arrancar. Estou sentada na cozinha agora enquanto conto esta história,
na mesma mesa de fórmica onde tomamos café da manhã todas as manhãs por 40 anos. O padrão está desbotado, as bordas lascadas, mas não consigo me desfazer dela. A caneca de café de Carlos, aquela que diz "o melhor mecânico do mundo", ainda está no armário. Não consigo usá-la, não consigo jogá-la fora. Ela apenas existe, como a memória dele, ocupando espaço na minha vida diária. Esta é a casa onde Marcela deu seus primeiros passos, onde celebramos sua festa de 15 anos com 75 convidados espremidos na sala e se espalhando pelo quintal. Foi aqui que Carlos a ensinou a andar de bicicleta na garagem, correndo ao lado dela com a mão no selim até que ela estivesse pronta para ir sozinha. Foi aqui que recebemos a família para o Natal por 30 anos. A casa perfumada com pernil assado e farofa, a mesa de buraco de Carlos montada na varanda, a risada e as provocações de seus amigos ecoando pelas noites quentes do Rio. Depois que Carlos morreu, a casa pareceu diferente. Maior, de alguma forma, todo aquele espaço zombando da minha solidão. Eu acordava no meio da noite e esquecia só por um momento que ele tinha partido. Eu estendia a mão pela cama, encontrando apenas os lençóis frios onde seu corpo quente deveria estar. O silêncio era a pior parte. Não havia mais seu canto desafinado no chuveiro, nem seus comentários constantes enquanto assistia ao futebol, nem os pequenos ruídos que significavam que eu não estava sozinha. Eu havia construído minha vida em torno de ser útil. Eu cuidava de Amanda e seu irmão Lucas quando Marcela precisava de ajuda. Emprestava dinheiro quando a empresa da família passava por dificuldades. Dinheiro que às vezes eu precisava para minhas próprias contas, mas nunca disse. Mantinha minhas opiniões suaves e minhas exigências inexistentes. Eu era a avó conveniente, sempre disponível, nunca questionando, perpetuamente grata apenas por ser incluída. Olhando para trás agora, posso ver como me tornei cada vez menor ao longo dos anos, tentando ocupar menos espaço, dar menos trabalho, merecer as migalhas de atenção que minha família me jogava. Quando isso começou? Foi depois que Carlos morreu, quando eu estava tão desesperada para não ficar sozinha que aceitava qualquer migalha de conexão? Ou foi antes, um padrão que aprendi com minha própria mãe, que havia feito do autossacrifício uma forma de arte? Minha mãe, Vovó Rosa, criou 6 filhos em Portugal antes de virmos para o Brasil. Depois os criou novamente aqui. Ela nunca reclamou, nunca pediu nada. Se matou de trabalhar em fábricas e como faxineira para que pudéssemos ter as oportunidades com as quais ela nunca sonhou. Ela morreu aos 68 anos, exausta e esgotada, e em seu funeral, as pessoas continuavam dizendo que santa ela era. Que mulher boa, tão generosa, tão abnegada. Mesmo naquela época, aos 25 anos, lembro-me de pensar. Mas o que ela queria? Com o que ela sonhava quando era jovem? Quem era ela antes de se tornar apenas mãe para todos? Agora eu sei. Ela estava cansada. Tão cansada. A primeira rachadura apareceu em uma manhã de terça-feira, em junho. Eu estava lavando a roupa de Marcela, porque é claro que eu estava quando um recibo caiu do bolso de sua jaqueta. Marino, um restaurante chique de frutos do mar nos Jardins, em São Paulo. A data era de 3 semanas atrás. O total era de R$ 3.500 para 2 pessoas. Fiquei ali, na lavanderia de Marcela. Porque sim, eu estava lavando roupa na casa dela, não na minha, segurando aquele fino pedaço de papel térmico. Os números pareciam dançar diante dos meus olhos. R$ 3.500. Por uma refeição. Para 2 pessoas. Minhas mãos começaram a tremer. Ainda não de raiva, mas da dissonância cognitiva de tentar conciliar o que eu sabia com o que estava vendo. Passei o dedo pela lista detalhada. 2 entradas. 2 pratos principais. Uma garrafa de vinho. Um rótulo francês caro, R$ 1.800 só pelo vinho. Sobremesa. Café. Uma gorjeta que era mais do que meu orçamento de supermercado da semana. Minha filha me disse que esteve no Rio o mês inteiro.
muito ocupada com o trabalho para me visitar. No entanto, aqui estava a prova de que ela esteve em São Paulo, gastando o tipo de dinheiro que fazia minha aposentadoria do INSS parecer troco de bolso. O recibo mostrava uma garrafa de vinho que custava mais que minha conta de luz. Sentei-me no puff de couro caro de Marcela, ainda segurando o recibo. A lavanderia cheirava a amaciante de lavanda. E a outra coisa, algum sabão de grife que custava R$ 60 o frasco. Tudo na casa de Marcela era assim. Cuidadosamente selecionado, caro, projetado para impressionar. A lavanderia sozinha era maior que a minha cozinha, com armários planejados e uma pia de algum tipo de pedra que não conseguia identificar. Pensei na minha própria máquina de lavar, um modelo de 20 anos que fazia barulho e rangia, mas ainda dava conta do recado. Pensei em como eu andava lavando minhas roupas delicadas à mão na pia para poupar a máquina, porque não podia pagar por uma nova. Pensei na vez, no ano passado, em que meu aquecedor de água quebrou e mencionei isso a Marcela de passagem, esperando que talvez ela pudesse me emprestar o dinheiro para consertá-lo. Ela fez ruídos de compaixão e depois nunca mais tocou no assunto. Acabei tomando banhos frios por 3 semanas até meu benefício do INSS cair. Mas ela podia gastar mais de R$ 3.000 em um único jantar. Segurei aquele pedaço de papel em minhas mãos e algo frio percorreu minha espinha. Não era apenas pela mentira, era pela casualidade, pela suposição de que eu era velha e confiante demais para notar ou me importar. A suposição de que eu não importava o suficiente para merecer a verdade. Olhei ao redor da lavanderia de Marcela, para as fileiras de roupas de grife que eu estava lavando, para as bolsas caras na prateleira que custavam, cada uma, mais do que minhas despesas mensais. Quando minha filha se tornou essa pessoa? Quando ela se tornou alguém que mentia tão facilmente para a própria mãe? Ou talvez a pergunta melhor fosse: quando eu me tornei alguém tão fácil de enganar? Tirei uma foto do recibo com meu celular. Minhas mãos ainda tremiam, e as 2 primeiras fotos saíram borradas. A terceira ficou nítida o suficiente. Evidência. Embora eu ainda não soubesse para o que estava juntando evidências. Naquela noite, liguei para Marcela. Meu coração martelava contra minhas costelas enquanto eu tentava soar casual. Andei pela minha cozinha, de um lado para o outro, da pia para a mesa, para a janela e de volta. Pela janela, eu podia ver minha mangueira, carregada de frutas. Precisava colhê-las logo, antes que caíssem e apodrecessem no chão. Querida, encontrei uma coisa no bolso da sua jaqueta, um recibo de São Paulo. Pensei que você tinha dito que não viajou recentemente. A pausa do outro lado durou apenas uma fração de segundo a mais. Eu podia ouvir um ruído de fundo, o tilintar de copos, o murmúrio de conversas. Ela estava em um restaurante, de novo. Então Marcela riu. Aquele sonzinho desdenhoso que me fazia sentir minúscula. Mãe, isso deve ser super antigo. Você sabe como recibos ficam presos nos bolsos. Não vou a São Paulo há mais de 1 ano. Sua memória está te pregando peças de novo. Sua memória está te pregando peças de novo. Como se eu fosse uma velha confusa que não conseguia distinguir junho do Natal passado. Olhei para o recibo de novo, para a data clara impressa em tinta preta. 3 semanas atrás. Não 1 ano atrás. Os números não haviam desbotado. O papel não estava amarelado ou gasto. Era um recibo recente, e nós 2 sabíamos disso. Mas, Marcela, a data. Mãe, por favor, estou numa reunião. Falamos mais tarde, tá? E talvez seja a hora de pensar naqueles suplementos de memória que o Dr. Reis mencionou. Te amo. Mar? Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali na minha cozinha, o telefone ainda pressionado contra meu ouvido, ouvindo o silêncio. A geladeira zumbia. O relógio na parede tic-taqueava. Lá fora, um carro passou, o funk tocando alto e fazendo minhas janelas tremerem. Foi quando eu soube que algo estava muito errado. Não por causa da mentira em si, mas pela facilidade com que ela a virou contra mim, me fez duvidar do que meus próprios olhos tinham visto. Ela fez isso de forma tão suave, tão automática, como se fosse uma habilidade praticada.
Como se já tivesse feito isso antes e soubesse exatamente como manipular minhas inseguranças. Suplementos de memória. O Dr. Reis os mencionara uma vez, quase um ano atrás, da maneira casual que os médicos fazem quando estão cobrindo todas as bases. À medida que envelhecemos, algumas pessoas acham os suplementos úteis para a função cognitiva. Ele disse: "Não, você precisa disso." Ou, "Estou preocupado com sua memória." Apenas uma declaração geral sobre envelhecimento e opções. Mas Marcela se agarrou a isso. Mencionou 3 vezes desde então, sempre em contextos onde eu questionava algo ou discordava dela. Eu sei que você está pensando que eu deveria ter insistido mais naquele momento. Mas você tem que entender uma coisa sobre ter 72 anos e ser viúva em uma cultura que idolatra a juventude. Toda vez que você questiona algo, toda vez que se defende, você corre o risco de ser rotulada de difícil, senil, um fardo. Passei 5 anos desde que Carlos morreu tentando provar que ainda era valiosa, que ainda valia a pena ter por perto. O medo de ser deixada de lado, de passar meus últimos anos sozinha, esse medo tem dentes. E Marcela sabia disso. Consciente ou não, ela sabia como usar meu medo como arma. Então eu não disse nada. Dobrei aquele recibo e o coloquei na minha caixa de joias, ao lado dos brincos de pérola que Carlos me deu no nosso 25º aniversário de casamento. Eu disse a mim mesma que estava exagerando, que devia haver uma explicação razoável, mas não conseguia parar de pensar nisso. Naquela noite, fiquei acordada olhando o ventilador de teto girar preguiçosamente. As pás projetando sombras em movimento nas paredes. Pensei em todas as vezes no último ano em que Marcela fora vaga sobre seu paradeiro, quando cancelara planos no último minuto, quando parecera distraída e irritada. Pensei na vez, 3 meses atrás, em que passei na casa dela sem avisar. Um pecado capital, aparentemente. E ela ficou nervosa, apressando-me para fora, dizendo que tinha uma teleconferência começando a qualquer minuto. Mas eu vi o notebook dela na bancada da cozinha, fechado. Não ouvi nenhum telefone tocar. E ela estava usando roupa de ginástica às 2 da tarde de uma terça-feira, o que era incomum para Marcela, que se orgulhava de sua aparência profissional, mesmo trabalhando em casa. Pequenas coisas, individualmente não significavam nada. Juntas, formavam um padrão que eu fui confiante demais, ou medrosa demais para ver. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há anos. Vesti minha melhor roupa, um vestido azul marinho que Carlos sempre adorou, com botões de pérola na frente, e fui visitar minha amiga Beatriz. Beatriz Oliveira fora minha vizinha por 20 anos antes de se mudar para um apartamento em Copacabana. Ela tinha 81 anos, uma mente afiada como uma navalha, e tinha aquele tipo de sabedoria cínica que vem de sobreviver a 2 maridos e criar 4 filhos. Nós nos afastamos depois que Carlos morreu, em parte porque eu estava tão consumida tentando ser útil para a família de Marcela, que negligenciei minhas amizades. Ela morava no 14º andar com uma vista para o mar que devia custar uma fortuna. Quando ela abriu a porta, seu rosto se abriu em um sorriso surpreso. "Helena Santos, pensei que talvez você tivesse esquecido que eu existia." As palavras doeram porque eram verdadeiras. "Desculpe, Bea, tenho sido uma péssima amiga." Ela acenou com a mão com desdém e me fez entrar. "Entre. Acabei de passar um café, e tenho uns doces daquela confeitaria famosa da Rua Barata Ribeiro." Sentamos na varanda dela, o oceano se estendendo diante de nós em tons de turquesa e azul profundo. O vento trazia o cheiro de sal que eu conhecia a vida toda, o cheiro do rio, de casa. Contei tudo a ela. O recibo, a displicência de Marcela, o jeito como me fizeram sentir louca por confiar nos meus próprios olhos. Beatriz ouviu sem interromper, suas mãos enrugadas envolvendo a xícara de café. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento, observando as ondas. "Minha filha", ela finalmente disse, usando o termo carinhoso que significava tanto. "Deixa eu te contar uma coisa que aprendi da maneira mais difícil.
Quando as pessoas te fazem duvidar da sua própria sanidade, é porque estão escondendo algo que não querem que você descubra. Sempre, sem exceções. Mas ela é minha filha. Especialmente quando é família. Eles sabem exatamente quais botões apertar. Beatriz se inclinou para a frente, seus olhos escuros e intensos. Meu filho Roberto, você se lembra dele? O contador? Ele fez a mesma coisa comigo 5 anos atrás. Me fez pensar que estava ficando com demência. Vivia dizendo que eu estava esquecendo conversas que tivemos, confundindo datas, perdendo coisas. Comecei a acreditar. Marquei uma consulta com um neurologista, Helena. Eu estava apavorada. O que aconteceu? Aconteceu que ele estava me roubando. Pequenas quantias no início, depois maiores. Ele tinha uma procuração para minhas finanças, sabe? Eu tinha dado a ele porque confiava nele, porque era meu filho. Ele estava pegando dinheiro e depois me manipulando quando eu notava as discrepâncias, fazendo-me pensar que estava perdendo o juízo para que eu não confiasse no meu próprio julgamento. Senti meu estômago despencar. Como você descobriu? A esposa dele me contou. Ela não conseguia mais viver com a culpa. Contratamos investigadores, advogados. Eu o processei. O rosto de Beatriz endureceu com a lembrança. Ele é meu filho e eu o amo. Mas ele roubou 2 anos da minha vida em que pensei que estava ficando senil. Isso eu não consigo perdoar. Não consigo imaginar que Marcela faria. Talvez não. Talvez eu esteja errada. Mas, Helena, confie em si mesma. Você viu aquele recibo. A data estava clara. Ela mentiu para você e depois te fez sentir louca por notar. Isso não é nada. Isso é algo grande. Conversamos por mais 1 hora, e quando saí, algo havia mudado dentro de mim. Beatriz me deu o número do advogado dela. Só para garantir, disse ela. E me fez prometer manter os olhos abertos. E Helena, pare de lavar a roupa dela. Pare de ser tão disponível. Um pouco de distância pode te dar clareza. A reunião de família aconteceu 2 semanas depois. Marcela organizou um churrasco de domingo na casa dela no Leblon. A casa dela sempre me fazia sentir orgulhosa e inadequada ao mesmo tempo. 4 quartos, uma piscina com cascata, azulejos importados da Itália. Ela tinha se dado bem. Muito melhor do que Carlos e eu jamais conseguimos. O negócio da família, uma rede de 3 lojas de material de construção pela Zona Sul e Barra, estava em dificuldades quando ela assumiu há 10 anos. Agora estava prosperando, expandindo, lucrativo. Eu deveria estar feliz com o sucesso dela. E eu estava, no começo. Mas ultimamente, comecei a me perguntar sobre os detalhes. O negócio tinha virado de forma tão dramática, tão rápida. Marcela atribuía isso a uma melhor gestão, marketing estratégico, modernização. Mas lojas de material de construção não são exatamente negócios de alta margem. Como ela passou de lutar para pagar a escola particular de Amanda para comprar uma casa de 4 quartos no Leblon e comer em restaurantes onde o vinho custava mais que minha renda mensal? Cheguei cedo, como sempre, com meu famoso pudim de leite e arroz com galinha. O pudim era a sobremesa favorita de Carlos, e eu aperfeiçoei a receita ao longo de 40 anos de casamento. O arroz com galinha era uma receita de família passada pela minha avó, com açafrão, cerveja e um ingrediente secreto que nunca escrevi: um toque de cachaça no final. Esses pratos representavam horas de trabalho. O frango precisava marinar de um dia para o outro. O pudim exigia paciência e precisão, o tempo da calda de caramelo exato para não queimar. Levantei às 5 da manhã para começar a cozinhar, querendo que tudo estivesse perfeito. Amanda estava na sala com o namorado, um rapaz com coque samurai e um vape que ele não parava de mexer. O nome dele era Tiago, ou algo igualmente comum. Ele namorava Amanda há 4 meses e nunca me fez uma pergunta sobre mim. Nunca demonstrou o menor interesse em nada além da tela do celular. Lucas também estava no celular, mal notando minha existência. Meu neto tinha 23 anos,
Trabalhava remotamente para alguma startup de tecnologia e desenvolveu o hábito millennial de estar fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. Ele olhou para cima quando entrei, me deu um "Oi, vó" distraído e voltou para sua tela. Ricardo, marido de Marcela, me deu um abraço distraído antes de desaparecer para cuidar da churrasqueira. Ricardo era ok, eu acho, sem graça. Em 15 anos de casamento com minha filha, ele permaneceu um enigma para mim. Ele trabalhava no mercado imobiliário comercial, ganhava um bom dinheiro, jogava golfe aos sábados. Ele tratava Marcela bem o suficiente, eu suponho, embora houvesse uma certa distância entre eles, uma formalidade que sempre me pareceu estranha. Senti-me invisível, como um móvel a que todos se acostumaram tanto que já não o viam de verdade. Mas sorri e arrumei meus pratos na cozinha, ouvindo fragmentos de conversas que não me incluíam. A cozinha de Marcela era um monumento à riqueza e ao bom gosto. Bancadas de mármore, eletrodomésticos de última geração, uma adega climatizada que custou mais que meu primeiro carro. Tudo era impecável, perfeito para uma revista. Não havia ímãs na geladeira, nem desenhos de crianças, nenhuma evidência de vida real sendo vivida. Parecia um showroom. Pensei na minha própria cozinha, com seu linóleo gasto e a lasca na bancada de quando Marcela derrubou uma lata de tomate aos 12 anos. Cada imperfeição na minha casa contava uma história. Esta casa não tinha histórias, apenas coisas caras. Marcela entrou apressada, beijando minha bochecha sem fazer contato visual. Obrigada por trazer comida, mãe. Pode colocar na bancada com as outras coisas. As outras coisas. As bandejas de frios e salgadinhos comprados prontos que pareciam caros, mas não tinham alma. Meus pratos, feitos com amor e horas de trabalho, eram outras coisas. Então Amanda disse: eu estava trazendo o pudim quando ouvi sua voz, alta e performática, claramente destinada a todos ouvirem. Quer dizer, a vovó é um doce e tudo mais, mas caramba, ela é uma velha tão chata. Tudo o que ela faz é cozinhar e assistir às novelas dela. Ela nem sabe usar o Instagram. A sala explodiu em risadas. Não risadinhas desconfortáveis, mas divertimento genuíno. E Marcela, minha própria filha, a criança que embalei durante inúmeras febres e pesadelos, ela riu mais alto. O som me atingiu como um golpe físico. Fiquei ali, paralisada, o pudim tremendo em minhas mãos. Pude ver meu reflexo na porta de vidro da adega. Uma mulher pequena, de cabelos grisalhos, com um vestido de liquidação da C&A, segurando uma sobremesa caseira como se fosse um escudo. Amanda, seja legal, disse Marcela, mas ela ainda estava rindo. Sua avó é de outra geração. Eles simplesmente não entendem a vida moderna. Eles. Como se eu fosse de uma espécie diferente. Como se 72 anos de vida, de sobrevivência, de construir uma vida em um país que não era aquele em que nasci, não contassem para nada porque eu não sabia usar o Instagram. Lucas sorriu para o celular, provavelmente postando sobre este exato momento em alguma rede social que eu não entendia. Ricardo apenas deu de ombros, virando hambúrgueres com estudada indiferença. O namorado, Tiago, olhou para cima o tempo suficiente para sorrir antes de voltar para seu VAP. E Amanda parecia tão satisfeita consigo mesma, tão confiante em sua crueldade casual. 22 anos e já tinha aprendido que zombar dos idosos era uma forma aceitável de entretenimento. Fiquei me perguntando onde ela aprendeu isso. Então olhei para Marcela, ainda rindo, e soube. Fiquei ali na entrada da cozinha, com o pudim em minhas mãos trêmulas, sentindo meu rosto queimar de humilhação. Ninguém me notou. Ninguém pulou em minha defesa. Eu era a piada, e toda a família estava participando. Foi quando algo mudou dentro de mim. O medo de ficar sozinha, de ser deixada de lado, não desapareceu. Mas foi acompanhado por algo mais forte. Raiva. Raiva pura e cristalina que cortou a névoa dos meus instintos de agradar as pessoas como uma lâmina. Pensei em Carlos, no que ele diria se tivesse testemunhado essa cena.
Ele teria ficado furioso. Ele teria se levantado, sua voz retumbando daquele jeito que fazia todos prestarem atenção, e ele teria dito: "Essa é a minha esposa que você está desrespeitando." Essa mulher trabalhou em 2 empregos para que sua mãe pudesse ter uma boa educação. Essa mulher ajudou a iniciar o negócio do qual todos vocês estão se beneficiando agora. Peça desculpas agora mesmo, ou saia da minha casa. Mas esta não era a casa de Carlos, era a casa de Marcela. E Carlos se foi. E ninguém ia me defender, exceto eu. Coloquei o pudim na mesa com mãos que não tremiam mais. O medo havia se cristalizado em algo mais duro, algo que parecia quase clareza. "Não estou me sentindo bem", eu disse baixinho. "Acho que vou para casa." Marcela mal levantou os olhos do telefone. "Ok, mãe. Melhoras. Obrigada pela comida." Obrigada pela comida. Como se eu fosse a fornecedora do buffet, não da família. Como se minha presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Saí daquela casa de cabeça erguida, deixando para trás minhas travessas, minha comida cuidadosamente preparada, meu orgulho de ser a matriarca da família que mantinha todos unidos. Deixei para trás a versão de mim mesma que acreditava que amor e sacrifício seriam retribuídos, que família significava lealdade. Dirigi para casa com as mãos apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. No meu retrovisor, o rio se turvava em riscos de cor, as palmeiras e os prédios se misturando como uma pintura em aquarela deixada na chuva. Pensei em Carlos, no que ele diria se tivesse testemunhado aquela cena. Ele teria ficado furioso. Ele teria me defendido. Mas Carlos se foi, e eu estava sozinha, e ninguém viria me salvar. Então eu teria que me salvar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cama olhando para o ventilador de teto, vendo as sombras perseguirem umas às outras em círculos. A casa estava quieta demais. Estava sempre quieta demais agora. Mas esta noite o silêncio parecia acusatório, como se estivesse me julgando por minha fraqueza, por meus anos aceitando desrespeito disfarçado de obrigação familiar. Às 2 da manhã, levantei-me e fiz um chá de camomila. A cozinha parecia diferente no escuro, menos como um lar e mais como um palco onde eu vinha atuando para um público que não se importava mais com o espetáculo. Sentei-me à mesa, com as mãos envolvendo a caneca quente, e me permiti sentir tudo. A humilhação, a raiva, a dor pela família que eu pensei que tinha, mas que claramente não tinha. A perda da ilusão de que eu importava para eles além da minha utilidade. Pensei naquele recibo de novo. Na resposta rápida demais de Marcela. Na maneira como ela me fez duvidar da minha própria percepção da realidade. Existe uma palavra para isso, não é? Eu tinha ouvido em uma das minhas novelas, aquelas que Amanda zombava de eu assistir. Gaslighting. Fazer alguém questionar sua sanidade negando verdades óbvias. Minhas novelas. Amanda riu delas, mas aqueles programas me ensinaram mais sobre psicologia humana do que ela imaginava. Eram cheios de intrigas, manipulação, traição familiar. Eu sempre pensei que fossem exagerados, melodramáticos. Agora me pergunto se na verdade eram bastante precisos. Na manhã seguinte, liguei para Marcela novamente. Desta vez, eu estava preparada. Anotei o que queria dizer, para não deixá-la me desviar. Querida, sobre aquele recibo, estou olhando para ele agora mesmo, e a data é bem clara. 15 de junho, 3 semanas atrás. Você pode explicar isso? Outra pausa. Então a voz de Marcela veio, afiada de irritação. Mãe, não sei o que te dizer. Talvez alguém tenha pego minha jaqueta emprestada. Talvez seja um erro do restaurante. Por que você está obcecada com isso? É estranho, é preocupante. Você está agindo de forma paranoica. Paranoica, obsessiva, estranha, preocupante. Ela estava fazendo isso de novo, pegando minha pergunta legítima e transformando-a em evidência do meu estado mental em deterioração. Mas desta vez, eu estava esperando. Eu só quero entender. Não há nada para entender, exceto que você precisa parar de mexer nas minhas coisas. É invasivo, mãe. Sou uma mulher adulta.
Não preciso que minha mãe fiscalize meus recibos como se eu fosse uma adolescente. Meu rosto ardeu de vergonha, mesmo estando sozinha na minha cozinha. Ela tinha virado o jogo tão bem. De repente, eu era a vilã, a mãe superprotetora violando a privacidade da filha. Eu não estava mexendo nas suas coisas. Caiu enquanto eu te fazia o favor de lavar sua jaqueta. Um favor que eu não pedi. Olha, tenho que ir. Conversamos mais tarde, quando você estiver se sentindo mais racional. A linha ficou muda. Sentei-me ali segurando meu telefone, sentindo como se tivesse levado um tapa. Quando você estiver se sentindo mais racional. Como se eu estivesse sendo histérica, emotiva, irracional. Todas as palavras que os homens usaram por séculos para descartar as preocupações legítimas das mulheres. Mas eis o seguinte: desta vez, eu não acreditei nela. Desta vez, suas táticas de manipulação ricochetearam em mim como chuva em telhado de zinco. Porque eu tinha visto por trás da cortina e não podia desver. Alguém já te fez duvidar da sua própria sanidade? É um tipo especial de tortura. Você começa a questionar tudo. Talvez eu esteja sendo paranoica. Talvez minha memória esteja falhando. Talvez eu seja apenas uma velha solitária procurando drama onde não existe. Mas então, olhei para aquele recibo novamente. 15 de junho. Claro como o dia. E eu soube, com uma certeza que se instalou em meus ossos como artrite, que minha filha estava mentindo para mim. A questão era por quê. Passei os dias seguintes em uma névoa, vivendo minha vida no automático enquanto minha mente fervilhava com possibilidades. Nenhuma delas era boa. O melhor cenário era que Marcela estava tendo um caso, e não queria que eu soubesse. Os piores cenários ficavam mais sombrios a partir daí. Ela estava com problemas financeiros? Estava envolvida em algo ilegal. Estava planejando me colocar em uma casa de repouso e queria estabelecer um padrão de eu ser mentalmente instável? Esse último pensamento fez meu sangue gelar. Eu tinha visto acontecer com outros idosos na comunidade. Os familiares começam a falar sobre problemas de memória, confusão, incapacidade de gerenciar as finanças. Então, de repente, a pessoa idosa é considerada incapaz e seus bens ficam sob o controle de outra pessoa. Pensei na minha casa, aquela que Carlos e eu trabalhamos tanto para comprar. Estava quitada, valendo talvez uns 2 milhões no mercado de hoje. Não uma fortuna para os padrões do Rio, mas o suficiente para valer a pena uma trama. Eu me forcei a parar. Estava em uma espiral, deixando o medo levar meus pensamentos para cantos escuros. Eu precisava de fatos, não de especulação. Na quinta-feira, fui ao Dr. Reis para meu check-up regular. No final da consulta, o mais casualmente que pude, perguntei a ele sobre minha função cognitiva. Ele pareceu surpreso. Helena, algo a está preocupando? Minha filha mencionou que o senhor sugeriu suplementos de memória. Eu queria entender por quê. Dr. Reis franziu a testa, abrindo suas anotações no computador. Não vejo nenhuma anotação sobre isso. Quando eu sugeri suplementos? Marcela disse que o senhor os mencionou no ano passado. Ele rolou por seus registros. Ah, entendi. Você perguntou sobre suplementos em geral, e eu mencionei que algumas pessoas os acham úteis, mas não os recomendei para você especificamente. Sua função cognitiva é excelente para a sua idade. Na verdade, ele me olhou por cima dos óculos. É excelente para qualquer idade. Você pontuou no 95º percentil na avaliação de memória que fizemos no seu último exame anual. Algo se aliviou no meu peito. Então não há nada de errado com a minha memória. Absolutamente nada. Por quê? Alguém tem sugerido o contrário? Hesitei. Depois decidi que a honestidade era a melhor política. Minha filha tem insinuado que estou ficando esquecida, mas não me sinto esquecida. Sinto que estão me manipulando. Dr. Reis recostou-se na cadeira, com uma expressão séria. Helena, como seu médico, preciso te dizer algo. O abuso contra idosos assume muitas formas. A exploração financeira muitas vezes começa com o agressor tentando fazer a vítima parecer incapaz.
Se alguém da sua família está sugerindo que você tem problemas cognitivos que na verdade não existem, isso é um sinal de alerta. Um grande sinal. Tenho certeza de que não é nada. Talvez. Mas me prometa que vai ter cuidado. E se precisar de documentação da sua competência mental, venha a mim. Terei o maior prazer em fornecê-la. Saí daquele consultório com a coluna um pouco mais ereta. Eu não estava louca. Não estava perdendo a memória. O Dr. Reis confirmou o que eu já sabia no fundo do meu coração. Marcela estava mentindo para mim. E estava tentando me fazer parecer incapaz. A questão ainda era por quê. Então, uma semana depois, encontrei a mensagem de voz. Eu estava na casa de Marcela de novo, porque ela me pediu para regar suas plantas enquanto ela estava supostamente em uma convenção de materiais de construção em Belo Horizonte. Depois dos avisos do Dr. Reis, pensei em dizer não. Mas a curiosidade venceu. Eu queria ver se conseguia encontrar mais evidências do que quer que Marcela estivesse escondendo. Eu tinha terminado com as plantas e estava pegando minhas coisas quando notei o iPad dela na bancada da cozinha, a tela brilhando com uma notificação. O iPad deveria estar bloqueado, mas não estava. Talvez ela tenha esquecido, ou talvez estivesse tão confiante na minha incompetência que não achou que eu ousaria olhar. Eu não deveria ter olhado. Sei que não deveria. Mas algo me fez pegá-lo, e quando o fiz, vi uma notificação de mensagem de voz de alguém chamado Dave Guedes. A prévia do texto mostrava o suficiente para fazer meu coração parar. Marcela, precisamos discutir o acordo financeiro referente a... A mensagem parava ali. Olhei para ela, meu pulso batendo nos meus ouvidos. Acordo financeiro. Por que Marcela precisaria de um acordo financeiro com alguém de quem nunca ouvi falar? As lojas de material de construção iam bem. Ela e Ricardo viviam confortavelmente. Que acordo financeiro poderia exigir tanto segredo a ponto de ela mentir para a própria mãe? Meu dedo pairou sobre o botão de play. Era isso. A linha entre respeitar a privacidade e me proteger. Se eu ouvisse, não haveria volta. Eu saberia de algo que Marcela não queria que eu soubesse e teria que decidir o que fazer com esse conhecimento. Mas eu já não havia cruzado essa linha? No momento em que Marcela me fez duvidar da minha sanidade, no momento em que ela mentiu na minha cara e depois me manipulou por notar, as regras normais de privacidade familiar foram suspensas. Ela violou minha confiança primeiro. Apertei o play. A voz de David Guedes era suave, profissional, com um leve sotaque paulistano. Marcela, precisamos discutir o acordo financeiro referente à propriedade de sua mãe. O comprador está ficando impaciente e precisamos avançar com a audiência de interdição. Sei que você está preocupada com a resistência, mas com a documentação que preparamos mostrando seu estado mental em declínio, deve ser simples. Assim que você tiver a curatela, podemos prosseguir com a venda. A construtora do Leblon está oferecendo 4 milhões pela propriedade de Santa Teresa, o que está bem acima do valor de mercado, mas eles precisam de uma resposta até o final do mês. Me ligue para discutirmos os próximos passos. E lembre-se, para isso funcionar, você precisa manter a narrativa sobre os problemas de memória dela. Continue documentando exemplos de confusão ou esquecimento. Quanto mais evidências, melhor. Falamos em breve. O iPad quase escorregou das minhas mãos. Tive que colocá-lo na bancada, tive que segurar a borda do mármore para me manter em pé. O quarto girou. Minha visão ficou turva nas bordas. Minha filha estava tentando me declarar mentalmente incapaz para poder vender minha casa sem o meu consentimento. A casa em que Carlos e eu construímos nossa vida. A casa que guardava todas as memórias de nossos 40 anos juntos. Ela estava conspirando com advogados e construtoras, documentando falsas evidências de demência, planejando roubar minha casa de mim. 4 milhões de reais. Era isso que minha vida valia para ela. Era isso que nosso relacionamento significava. E ela vinha preparando isso há meses. Os comentários sobre minha memória, as sugestões sobre suplementos, a maneira como ela me manipulou sobre o recibo,
fazendo-me parecer paranoica e irracional. Tudo fazia parte de um padrão documentado que ela planejava apresentar a um juiz. Toquei a mensagem novamente, minhas mãos tremendo tanto que quase derrubei o iPad. Desta vez, prestei atenção a cada palavra, cada implicação. David Guedes. Peguei meu celular e o procurei no Google. Um advogado de direito de família especializado em casos de curatela e direito do idoso. Avaliações de 5 estrelas. Escritório caro na Faria Lima. O tipo de advogado que você contrata quando quer tomar o controle dos bens de alguém. Minha filha contratou um advogado para roubar minha casa. Fiquei na cozinha perfeita de Marcela, cercada por suas coisas caras, e senti algo se quebrar dentro de mim. Não meu espírito. Isso viria depois que o choque passasse. O que se quebrou foi a última ilusão que restava de que minha filha me amava. Você não faz isso com alguém que ama. Você não planeja roubar a casa dela, declará-la incapaz, manipulá-la por meses em preparação para uma ação legal. Não se tratava de precisar de dinheiro. Marcela estava claramente bem de vida. Tratava-se de ganância. Ganância pura e descomplicada. Ela viu uma oportunidade de ganhar 4 milhões de reais. E o bem-estar de sua mãe idosa era apenas um obstáculo a ser superado. Usei meu celular para gravar a mensagem de voz, tocando-a no iPad enquanto capturava o áudio. Minhas mãos tremiam, mas consegui. Evidência. Eu precisava de evidências. Então explorei o iPad mais a fundo. Encontrei e-mails para David Guedes. Encontrei um documento intitulado Declínio Mental da Mãe, Documentação, que detalhava supostos incidentes de confusão, esquecimento e comportamento irracional. Metade deles eram invenções descaradas. A outra metade eram coisas normais distorcidas para parecerem evidências de incapacidade. Uma entrada dizia: 15 de maio, mãe me acusou de mentir sobre um recibo. Ficou obcecada com isso apesar da explicação. Mostrou padrões de pensamento paranoico. O recibo sobre o qual eu estava certa. Minha pergunta razoável sobre uma mentira óbvia havia sido documentada como paranoia. Outra, 3 de junho. Mãe insistiu em lavar roupa que não pedi para ela lavar, sugerindo problemas com limites e compreensão de sinais sociais. Ela, na verdade, me pediu para lavar a roupa dela. Mas agora era evidência do meu estado mental em declínio. Cada interação que tivemos nos últimos meses havia sido documentada e distorcida. Cada pergunta normal que fiz foi reformulada como confusão. Cada preocupação razoável foi rotulada como irracional. Minha filha vinha construindo um caso legal contra mim, e eu fui confiante demais para ver. Fotografei todos os documentos que consegui encontrar. E-mails com o advogado, comunicações com a construtora do Leblon. Extratos bancários mostrando que ela já havia aceitado um sinal, 100 mil reais, por uma casa que não era dela. Havia mensagens de texto para Ricardo sobre lidar com a situação da mamãe e manter a pose de filha preocupada. Quanto mais eu encontrava, mais profunda era a traição. Isso não foi impulsivo ou impensado. Foi calculado, metódico, planejado ao longo de meses. Marcela pensou em todos os ângulos, se preparou para todas as contingências. Ela até discutiu o que fazer se eu contratasse meu próprio advogado, plantar mais evidências de confusão, talvez me fazer ser avaliada por um psiquiatra recomendado por David Guedes, alguém que forneceria o diagnóstico que Marcela precisava. Passei 2 horas naquela casa, documentando tudo. Quando saí, tinha evidências suficientes para enterrá-la, mas ainda não sabia o que fazer com elas. Conforme eu vasculhava o iPad de Marcela, descobri camada sobre camada de engano. Havia entradas no calendário codificadas com rótulos inócuos. Consulta no dentista, que na verdade correspondia a reuniões com David Guedes. Almoço com a Sarah, que coincidia com as datas em que ela se encontrava com as construtoras do Leblon. Ela vinha vivendo uma vida dupla e fora descuidada em cobrir seus rastros, provavelmente porque nunca imaginou que sua velha mãe chata seria inteligente o suficiente para olhar. Encontrei uma pasta chamada Fotos da Família, que não continha fotos. Em vez disso,
Estava cheia de arquivos PDF. Avaliações de imóveis para a minha casa. Análises de mercado mostrando como Santa Teresa estava sendo alvo de gentrificação. Comunicações com um consultor imobiliário sobre desalojar o morador atual com complicações legais mínimas. Era isso que eu era para eles. Morador atual. Um obstáculo. Um problema a ser resolvido. Havia uma troca de e-mails que fez meu sangue virar gelo. Marcela estava se coordenando com alguém chamada Patrícia Ramos, aparentemente uma assistente social. Elas estavam discutindo qual casa de repouso seria mais adequada para mim assim que a interdição fosse concedida. Não se, assim que. Elas já tinham escolhido onde me largariam. A sombra do IP tem preços razoáveis e não faz muitas perguntas. Patrícia havia escrito. Eles estão acostumados a lidar com internações relutantes. Sua mãe vai se adaptar com o tempo. Todas elas se adaptam. Todas elas se adaptam. Como se eu fosse gado sendo levado para um curral. Como se toda a minha vida, minha autonomia, minha casa, minhas memórias de Carlos, tudo isso pudesse ser simplesmente varrido para o lucro de Marcela. Encontrei mensagens de texto entre Marcela e Amanda que embrulharam meu estômago. Mãe, quando isso vai acabar? Amanda havia escrito. A vovó está tão estranha ultimamente, fazendo perguntas sobre coisas. Quase acabando, querida, Marcela respondeu. Só mais algumas semanas. Davi disse que já temos documentação suficiente. E quando tudo estiver resolvido, eu prometo, faremos aquela viagem para a Europa que você queria. Primeira classe o tempo todo. Minha neta sabia. Ela sabia o que a mãe dela estava planejando. E foi comprada com a promessa de uma viagem à Europa. Era isso que meu relacionamento com ela valia. Uma passagem de avião. Outra troca de mensagens, esta mais recente. A vovó suspeita de alguma coisa? Amanda perguntou. Não, Marcela escreveu de volta. Você sabe como ela é. Confiante demais. Antiquada demais. Ela ainda acha que família significa alguma coisa. Quando ela descobrir o que está acontecendo, será tarde demais. A audiência está marcada para o mês que vem. Mês que vem. Olhei para o calendário do meu celular. Faltavam 3 semanas. 3 semanas antes de Marcela se apresentar a um juiz, apresentar suas evidências fabricadas e me declarar incapaz. 3 semanas antes de eu perder tudo. Tirei fotos de tudo. Minhas mãos estavam mais firmes agora, o choque inicial dando lugar a uma fúria fria. Cada fotografia era um prego no caixão de Marcela. Cada captura de tela era munição. Eu estava construindo um arsenal. Havia um memorando de voz no iPad que quase perdi. Estava rotulado como Notas para Dave e datado de 2 semanas atrás. Toquei e a voz de Marcela encheu a cozinha. Casual e profissional. Davy, algumas coisas para nossa próxima reunião. Mamãe tem feito menos perguntas ultimamente, o que é bom. Acho que o gaslighting constante está funcionando. Ela duvida mais de si mesma agora. Perfeito. Além disso, Ricardo está começando a fazer perguntas sobre as finanças. Ele ainda não sabe sobre o sinal da construtora. Tenho dito a ele que é dinheiro das lojas. Mas ele está começando a fazer as contas. Talvez precise incluí-lo em breve, ou descobrir uma maneira de mantê-lo distraído. Me diga o que você acha. Ah, e a avaliação de competência. Estava pensando em talvez agendá-la para uma segunda-feira. Mamãe está sempre mais cansada às segundas. Pode funcionar a nosso favor. Ela pensou em tudo, até em agendar a avaliação em um dia em que eu estaria cansada, para me fazer parecer mais confusa. O nível de cálculo era de tirar o fôlego. Isso não era um esquema impulsivo tramado em um momento de desespero financeiro. Era um plano de longo prazo, executado com precisão e absolutamente nenhum remorso. Encontrei registros financeiros que mostravam exatamente de onde isso vinha. As lojas de material de construção não estavam indo tão bem quanto Marcela afirmava. Na verdade, 2 das 3 mal estavam empatando. Ela vinha pegando empréstimos contra elas,
empréstimos que não conseguia pagar. O negócio que Carlos havia começado, que ele construiu do nada, trabalhando 16 horas por dia no início, voltando para casa com as mãos cortadas e empoladas de manusear madeira e ferramentas, Marcela o estava levando à falência. E em vez de pedir ajuda, em vez de ser honesta sobre a situação, ela decidiu roubar minha casa. O lucro da venda da minha propriedade pagaria suas dívidas comerciais com o suficiente para financiar o estilo de vida a que se acostumara. A casa chique no Leblon tinha uma hipoteca que ela mal conseguia pagar. Os carros na garagem eram alugados. As roupas de grife que eu estava lavando foram compradas em cartões de crédito que estavam quase no limite. Marcela estava se afogando em dívidas, mantendo as aparências, vivendo além de suas posses. E ela decidiu que a casa de sua mãe era o bote salva-vidas de que precisava. Sentei-me em sua cozinha por um longo tempo, depois de terminar de documentar tudo, apenas olhando ao redor. Esta casa pela qual eu ficara tão impressionada, que me fizera sentir inadequada, era tudo uma fachada. Um castelo de cartas construído sobre dívidas e enganos. E Marcela estava disposta a me destruir para mantê-lo de pé. A parte mais triste? Se ela tivesse apenas pedido ajuda, se tivesse sido honesta sobre as dificuldades do negócio, eu a teria ajudado. Eu teria vendido minha casa voluntariamente, dividido o dinheiro com ela, encontrado um bom apartamento para mim. Eu teria feito qualquer coisa pela minha filha se ela tivesse sido honesta comigo. Mas ela não queria minha ajuda. Ela queria minha casa, minha autonomia, minha dignidade. Ela queria pegar tudo e me deixar armazenada em uma casa de repouso. Provavelmente drogada até a submissão, esquecida. Não mais. Dirigi para casa em transe, o rio passando pelas minhas janelas como cenas da vida de outra pessoa. A cidade em que Carlos e eu criamos nossa filha. A cidade onde construímos um negócio, um lar, uma família. Tudo parecia sem sentido agora. Uma bela fachada escondendo algo podre. Enquanto dirigia, passei por marcos que guardavam memórias. A igreja onde batizamos Marcela. O parque onde Carlos a ensinou a empinar pipa. A escola onde ela se formou como a melhor aluna, onde ficamos tão orgulhosos, pensando que ela havia se tornado alguém bom e honesto. Onde foi que tudo deu errado? Quando a doce menina que costumava me fazer cartões de aniversário de cartolina e glitter se transformou em uma mulher que podia conspirar contra a própria mãe com tanto cálculo frio? Ou eu estive cega o tempo todo? Talvez os sinais de alerta sempre estiveram lá, e eu estivesse investida demais na fantasia de uma família perfeita para vê-los. Quando cheguei em casa, tranquei minhas portas e fechei todas as persianas. Então sentei-me à mesa da cozinha e me permiti desmoronar. Chorei por horas, soluços convulsivos que pareciam vir de algum lugar profundo no meu peito. Chorei pela filha que pensei ter, que aparentemente nunca existiu. Chorei por Carlos, que morreu acreditando que sua filhinha era boa, honesta e gentil. Chorei por mim mesma, pelos anos que passei tentando ser útil o suficiente, boa o suficiente, conveniente o suficiente para merecer o amor da minha família. E então, quando não tinha mais lágrimas, fiquei com raiva. Liguei para a Beatriz. Era tarde, quase meia-noite, mas ela atendeu no segundo toque. Helena? O que aconteceu? Contei tudo a ela. A mensagem de voz, os documentos, a trama para me declarar incapaz e roubar minha casa. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Minha filha, ela finalmente disse, sua voz dura como pedra. Você precisa ligar para aquele advogado cujo número eu te dei. Amanhã. Primeira coisa. Isso é abuso contra idoso. Isso é fraude. Isso é sério. Ela é minha filha, Bea. Ela deixou de ser sua filha quando decidiu roubar sua casa e destruir sua reputação para fazê-lo. Ela é uma criminosa agora. E você precisa se proteger. Liguei para o advogado Roberto Chaves na manhã seguinte. Seu escritório era no centro do Rio, um arranha-céu elegante com vista para a Baía de Guanabara. Ele tinha uns 50 anos, com olhos gentis e um aperto de mão firme.
Mostrei a ele tudo o que encontrei. Ele ouviu a mensagem de voz 3 vezes, sua expressão ficando mais sombria a cada repetição. Dona Helena, este é um dos casos mais claros de tentativa de abuso financeiro contra idoso que já vi. Sua filha está conspirando para cometer fraude, e ela criou provas documentais da conspiração. O que foi muito estúpido da parte dela, mas bom para nós. O que eu faço? Primeiro, documentamos tudo. Pedimos ao Dr. Reis para fornecer uma avaliação cognitiva formal, provando que você é mentalmente competente. Então partimos para a ofensiva. Entramos com um pedido de medida protetiva com base em abuso financeiro. Denunciamos David Guedes à OAB por sua participação neste esquema. E garantimos que a construtora saiba que foi cúmplice de uma tentativa de fraude. Marcela vai para a cadeia? Roberto Chaves olhou para mim com firmeza. Provavelmente não. Esses casos raramente resultam em acusações criminais, a menos que haja transferência de dinheiro de fato. Mas ela perderá suas licenças comerciais. Enfrentará denúncias na OAB que podem afetar quaisquer certificações profissionais. Ela será exposta publicamente. E você estará protegida. Eu quero mais do que proteção, ouvi-me dizer. Quero que todos saibam o que ela tentou fazer. Roberto Chaves sorriu, e não foi um sorriso particularmente agradável. Então, deixe-me falar sobre um conceito jurídico chamado resposta proporcional. Se alguém tenta tirar tudo de você, você tem o direito de se defender com força igual. Podemos ser muito públicos sobre isso. Muito públicos. Nas 3 semanas seguintes, construímos um caso impecável. O Dr. Reis realizou uma avaliação cognitiva abrangente. Eu pontuei no 98º percentil. Ele escreveu uma carta detalhada, explicando que minha função mental era excelente e que quaisquer alegações em contrário eram infundadas. A avaliação durou 3 horas. O Dr. Reis me submeteu a todos os testes imagináveis. Recordação de memória, tanto de curto quanto de longo prazo. Exercícios de resolução de problemas. Reconhecimento de padrões. Compreensão de leitura. Raciocínio matemático. Ele até me fez desenhar um relógio de memória e descrever como fazer minha receita de arroz com galinha, passo a passo. O que ele disse ser um teste de pensamento sequencial e função executiva. Helena. Ele disse quando terminamos, olhando para meus resultados com algo como espanto. Você é mais afiada do que a maioria das pessoas de 40 anos que eu vejo. Sua memória é excepcional. Suas habilidades de raciocínio são excelentes. Não há absolutamente nenhuma evidência de declínio cognitivo. Nenhuma. E vou garantir que isso seja documentado nos termos mais fortes possíveis. Sua carta tinha 5 páginas, cheia de terminologia médica e resultados de testes. Mas a conclusão era clara. Qualquer alegação de que eu era mentalmente incapaz não era apenas errada, era absurdamente errada. Eu estava funcionando em um nível bem acima da média para qualquer faixa etária. Se sua filha tentar apresentar este pedido de interdição no tribunal, Dr. Reis me disse, entregando-me o envelope lacrado com sua avaliação, isso o deterá imediatamente. Mas, Helena, preciso perguntar, você tem certeza de que quer seguir com isso? Tomar medidas legais contra sua própria filha. Isso mudará seu relacionamento para sempre. Ela já o mudou, eu disse baixinho. Ela o mudou quando decidiu que eu era descartável. Contratamos uma investigadora particular que documentou que Marcela nunca esteve em nenhuma convenção em Belo Horizonte. Em vez disso, ela esteve se encontrando com David Guedes e as construtoras, planejando os detalhes de seu esquema. A investigadora, uma mulher chamada Jéssica Martins, tinha uns 30 anos e me lembrava um pouco do que Marcela poderia ter sido. Inteligente, profissional, mas com um núcleo de decência que minha filha parecia não ter. Jéssica se especializara em casos de abuso contra idosos depois que sua própria avó fora vitimizada por um cuidador. Esses casos me deixam doente. Ela me disse durante uma de nossas reuniões, mostrando-me fotos de vigilância de Marcela entrando no escritório de David Guedes, com data e hora.
A traição é sempre pior quando é da família. Vou encontrar tudo, Dona Helena. Cada mentira, cada reunião, cada real. Sua filha não poderá alegar ignorância quando eu terminar. E ela não decepcionou. Jéssica documentou 3 meses dos movimentos de Marcela. Cada reunião secreta. Cada almoço com as construtoras onde discutiam minha propriedade, como se eu já tivesse partido. Ela até encontrou o consultor imobiliário que Marcela havia contratado. Aquele que escreveu sobre desalojar o morador atual com complicações legais mínimas. Jéssica o entrevistou, fingindo ser alguém interessado em seus serviços. Ele se gabou de sua taxa de sucesso. Nós nos especializamos em ajudar famílias a maximizar o valor da herança, mesmo quando parentes idosos estão sendo difíceis em relação à venda de imóveis. Ele disse, aparentemente não vendo nada de errado com essa declaração. Jéssica gravou cada palavra. Intimamos os registros de David Guedes, que revelaram que ele já havia feito isso antes, ajudado familiares a roubar de pais idosos, declarando-os incapazes. 3 casos anteriores, todos resolvidos discretamente. Desta vez não seria discreto. O rosto de Roberto Chaves endureceu quando viu o histórico de Guedes. Este homem é um predador de terno, disse ele. Ele encontrou um nicho lucrativo ajudando pessoas a roubar de seus pais idosos e vem se safando porque as vítimas têm vergonha ou estão confusas demais para lutar. Isso acaba agora. A denúncia que fizemos à OAB tinha 30 páginas. Detalhava cada ação antiética que Guedes havia tomado, cada regra de conduta profissional que ele violara. Roberto incluiu os casos de suas vítimas anteriores, rastreados através de registros públicos. 3 idosos que perderam suas casas e foram colocados em asilos enquanto seus filhos lucravam. Um morreu 6 meses depois de ser desalojado. Outro desenvolveu depressão grave e parou de comer. Não estamos apenas parando sua filha, Roberto me disse. Estamos o impedindo de fazer isso com qualquer outra pessoa. Encontrei-me com 2 das vítimas anteriores de Guedes, homens idosos que passaram pelo que Marcela havia planejado para mim. Ambos viviam em asilos. Seus bens se foram, seus filhos os abandonaram assim que o dinheiro foi garantido. Um deles, um homem chamado José Chaves, sem parentesco com meu advogado, sentado em uma cadeira de rodas na sala comum de sua instituição, contou-me sua história. Seu filho o declarou incapaz 5 anos atrás. Vendeu sua casa, o colocou aqui e o visita talvez 2 vezes por ano. Eu tentei lutar, disse José, sua voz tremendo com a idade e a emoção. Mas quando entendi o que estava acontecendo, era tarde demais. O juiz já havia decidido. E uma vez que você é declarado incapaz, tudo o que você diz é descartado como confusão. Você se torna invisível. Menos que invisível. Você se torna um fardo do qual as pessoas ficam aliviadas em se livrar. Segurei a mão dele. Este estranho que poderia ter sido meu futuro. Vou parar o homem que ajudou a fazer isso com você, prometi a ele. O nome dele é David Guedes, e ele não vai machucar mais ninguém. Os olhos de José se encheram de lágrimas. Bom, ele sussurrou. Alguém deveria. Alguém deveria. E então Roberto Chaves teve uma ideia. O aniversário da Marcela está chegando, não é? Eu assenti. No próximo mês, ela está planejando uma grande festa em algum restaurante na Avenida Atlântica. Ela me convidou, provavelmente para manter as aparências. Marcela me enviou um convite 3 semanas antes de saber que eu havia descoberto sua trama. Era um cartão caro, com letras em relevo, do tipo que você encomenda em uma papelaria chique. Junte-se a nós para celebrar o 48º aniversário de Marcela Santos Ferreira, proclamava, listando data, hora e traje. Passeio completo, como se o aniversário dela exigisse a mesma formalidade de um casamento. Eu planejava recusar antes de saber o que sabia. Agora, representava algo totalmente diferente. Uma oportunidade. Vá à festa, disse Roberto, e havia um brilho em seu olhar que eu reconheci.
O brilho de alguém que luta contra a injustiça há tempo suficiente para apreciar um pouco de justiça poética. E leve um notebook e um projetor. Tenho uma apresentação que gostaria que você compartilhasse com os convidados. Entendi imediatamente e sorri pela primeira vez em semanas. Passamos as 2 semanas seguintes nos preparando. Roberto Chaves trabalhou com um designer gráfico para criar uma apresentação que era clara, devastadora e impossível de ser mal interpretada. Cada pedaço de evidência disposto em sequência, cada mentira exposta, cada cálculo cruel revelado. O slide de título era simples. O que minha filha fez comigo, uma história de amor. Precisa ser algo que chame a atenção imediatamente, explicou Roberto. Algo que faça as pessoas continuarem assistindo em vez de desviar o olhar. Incluímos clipes de áudio, a mensagem de voz de Dave Guedes tocada na íntegra, o memorando de voz de Marcela sobre me manipular. Mensagens de texto entre Marcela e Amanda discutindo minha situação como se eu fosse um problema de negócios a ser resolvido. Incluímos os documentos financeiros mostrando a dívida de Marcela, os e-mails sobre asilos, as comunicações do consultor imobiliário sobre me desalojar, a falsa documentação médica que ela criou, lado a lado com a avaliação real do Dr. Reis sobre minha função cognitiva. O slide final era uma foto minha e de Carlos no dia do nosso casamento, jovens e esperançosos, em frente à casa que compramos juntos. Embaixo, uma legenda simples. Isto é o que família deveria significar. Pratiquei a apresentação dezenas de vezes, no escritório de Roberto Chaves, em casa em frente ao meu espelho, na varanda de Beatriz, enquanto ela assistia e oferecia sugestões. Não seja emotiva, aconselhou Beatriz. Seja calma, seja factual. Isso tornará tudo mais poderoso. Se você chorar ou gritar, eles podem te descartar como uma velha histérica. Mas se você estiver calma enquanto lhes mostra o quão monstruoso isso é, isso eles não podem descartar. Segui o conselho dela. Pratiquei até conseguir passar por toda a apresentação sem que minha voz tremesse, sem lágrimas, sem que a raiva transparecesse. Apenas fatos. Apenas a verdade. Apenas a realidade fria e clara do que minha filha tentou fazer comigo. 3 dias antes da festa, Marcela me ligou. Eu não falava com ela desde que descobri a trama. Vinha evitando suas ligações. Mas desta vez, atendi. Mãe, oi! Sua voz era brilhante, falsa, performática. Não tenho notícias suas há um tempo. Você está se sentindo bem? Estou bem, querida, apenas ocupada. Bem, eu queria confirmar que você vem para minha festa de aniversário. Você vem, certo? Não seria a mesma coisa sem você. Não seria a mesma coisa sem mim. Ela precisava de mim lá para manter as aparências. A filha preocupada, cuidando de sua mãe idosa, garantindo que ela seja incluída nos eventos familiares. Pegaria mal se eu não estivesse lá quando ela pedisse a interdição. O juiz poderia questionar por que uma filha supostamente amorosa e preocupada nem sequer convidou a mãe para sua festa de aniversário. Eu estarei lá, eu disse. Ótimo! Ah, e mãe? Vista-se bem, ok? É um lugar chique. Talvez aquele seu vestido azul? Aquele que o Carlos gostava. Ela queria que eu usasse o vestido favorito de Carlos na festa onde eu a destruiria. A ironia era quase perfeita demais. Vou usar o vestido azul, prometi. Perfeito. E mãe, eu te amo. Você sabe disso, né? Eu te amo. Dito tão facilmente, tão casualmente, por uma mulher que planejava me declarar louca e me internar em um asilo para lucrar. Eu sei, eu disse, e desliguei antes que ela pudesse ouvir o gelo em minha voz. Na noite anterior à festa, não consegui dormir. Fiquei na cama pensando no que estava prestes a fazer. Não haveria volta depois disso. Assim que eu clicasse no controle remoto e iniciasse a apresentação, meu relacionamento com Marcela terminaria. Permanentemente. Irreversivelmente. Uma parte de mim, uma pequena parte, se perguntava se eu deveria seguir o caminho silencioso. Deixar Roberto Chaves lidar com isso nos tribunais,
obter a medida protetiva, proteger minha casa, mas evitar a humilhação pública. Marcela ainda enfrentaria consequências, mas seriam privadas, contidas. Mas então pensei em José Chaves em sua cadeira de rodas. Nas outras vítimas que tiveram vergonha ou estavam confusas demais para lutar. Em todos os idosos por aí cujas famílias provavelmente estavam tramando esquemas semelhantes agora mesmo, encorajadas por advogados como David Guedes, que fizeram uma indústria do abuso de idosos. Alguém precisava fazer barulho. Alguém precisava mostrar que velhas chatas não são tão fáceis de vitimizar quanto as pessoas pensam. Alguém precisava enviar uma mensagem de que há consequências por tratar familiares idosos como obstáculos inconvenientes a serem descartados. Esse alguém seria eu. Levantei-me ao amanhecer na manhã da festa. Fiz um café, forte e doce, e sentei-me na minha cozinha observando o sol nascer sobre Santa Teresa. Minha casa, meu lar, de Carlos e meu, ainda meu, segura. Pensei em Carlos, no que ele diria sobre o que eu estava planejando fazer. Acho que ele aprovaria. Carlos tinha muitas qualidades, mas tolerância ao desrespeito não era uma delas. Ele era um lutador, alguém que se defendia e defendia as pessoas que amava. Ele ensinou Marcela a ser forte, a ser independente, a lutar pelo que acreditava. Ela aprendeu a parte da luta. Só esqueceu que algumas coisas, honra, lealdade, família, deveriam importar mais do que dinheiro. Passei o dia me preparando. Arrumei meu cabelo, coloquei maquiagem, mais do que costumo usar. Vesti o vestido azul, aquele que Carlos amava, que fazia meus olhos parecerem mais brilhantes. Coloquei os brincos de pérola que ele me deu. Olhei-me no espelho e mal reconheci a mulher que me olhava de volta. Ela parecia determinada, poderosa, pronta. Isso é por nós, meu amor. Eu disse para a foto de Carlos na minha cômoda. Isso é pela casa que construímos, pela vida que fizemos, pelo respeito que merecemos. E então peguei minha bolsa, minha maleta de notebook e as chaves do carro, e dirigi até a Avenida Atlântica para destruir a vida da minha filha, da mesma forma que ela tentou destruir a minha. A festa de 48º aniversário de Marcela foi realizada no Mários Degustari, um restaurante sofisticado com janelas do chão ao teto com vista para a praia de Copacabana. Ela convidou 40 pessoas, família, amigos, parceiros de negócios. Os pais de Ricardo estavam lá. Amanda e Lucas, os gerentes das lojas, clientes importantes. Cheguei cedo e disse ao gerente do restaurante que tinha um vídeo especial de aniversário para mostrar. Eles poderiam preparar o projetor? Claro, ele disse. Que delicadeza. O notebook ficou no meu colo durante todo o jantar, uma bomba relógio. Conversei fiado. Sorri. Suportei as perguntas condescendentes de Amanda sobre se eu já tinha aprendido a usar meu celular. Ouvi Marcela fazer um discurso sobre gratidão, família e sucesso. E então, na hora do bolo, levantei-me. Tenho algo especial para o aniversário da Marcela, anunciei. Uma pequena apresentação sobre família. Marcela sorriu, sem suspeitar de nada. Ah, mãe, você não precisava. Cliquei no controle remoto. A tela atrás dela se iluminou com o slide de título. O que minha filha fez comigo. Uma história de amor. O sorriso de Marcela vacilou. O próximo slide mostrava a transcrição da mensagem de voz. As palavras de David Guedes em texto preto sobre um fundo branco, ampliadas para que todos no restaurante pudessem ler claramente. A sala ficou em silêncio absoluto. Cliquei novamente. A mensagem de voz real tocou pelo sistema de som do restaurante. A voz de David Guedes discutindo a trama para me declarar incapaz para que Marcela pudesse roubar minha casa. Marcela ficou paralisada, seu rosto passando por expressões. Choque, horror, raiva, pânico. Cliquei novamente. Capturas de tela da documentação falsa que ela criou, com minha análise ao lado de cada item mostrando como ela distorceu interações normais em evidências de declínio mental. Clique. Os e-mails para a construtora.
aceitando sinais por uma casa que ela não possuía. Clique. Mensagens de texto onde ela me chamava de a velha e discutia: quanto tempo mais teremos que manter essa farsa? Clique. Uma comparação lado a lado mostrando a renda declarada de Marcela em documentos financeiros versus seus gastos reais, sugerindo possível fraude fiscal. A apresentação durou 10 minutos. 10 minutos onde cada mentira, cada manipulação, cada cálculo cruel foi exposto a todos que Marcela já quis impressionar. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Olhei ao redor da sala. O rosto de Ricardo estava cinza. Ele claramente não sabia. Amanda estava chorando. Lucas parecia que ia vomitar. Os parceiros de negócios já estavam calculando como se distanciar desse escândalo. E Marcela apenas ficou ali, sua boca abrindo e fechando como um peixe se afogando no ar. Feliz aniversário, querida, eu disse baixinho. Considere isso sua intervenção. Viu só, velhas chatas que assistem novelas? A gente aprende muito sobre vingança. Peguei minha bolsa e saí daquele restaurante de cabeça erguida. Atrás de mim, o caos explodiu. Gritos. Choro. O som de uma cadeira caindo. Não olhei para trás. As consequências foram espetaculares. David Guedes teve sua licença cassada pela OAB. A construtora exigiu o sinal de volta e ameaçou processar Marcela por fraude. Ricardo pediu o divórcio, alegando não ter conhecimento do esquema. O que eu realmente acredito ser verdade. Vários funcionários das lojas de material de construção pediram demissão, não querendo ser associados ao escândalo. Marcela tentou se desculpar, é claro. Dezenas de ligações, mensagens e e-mails, variando de justificativas raivosas a súplicas chorosas. Bloqueei o número dela. Troquei minhas fechaduras. Instalei um sistema de segurança. Ela apareceu na minha casa 3 vezes. Em todas as vezes, chamei a polícia. A medida protetiva que Roberto Chaves conseguiu era muito clara. Sem contato. A casa, minha casa, está segura. Marcela não tem direito a ela agora. E com a medida protetiva em vigor, ela não pode tentar novamente. Fiz um novo testamento, deixando tudo para a caridade. Nada para Marcela. Nada para Amanda. Lucas recebe uma pequena quantia porque pelo menos teve a decência de se desculpar e admitir que sabia que algo estava errado, mas teve medo de falar. Já se passaram 6 meses desde o incidente no restaurante. O vídeo viralizou, claro. Alguém gravou minha apresentação no celular e postou online. Vovó aniquila filha em festa de aniversário, teve 12 milhões de visualizações. Virei um meme. Há uma foto minha clicando no controle remoto, com o rosto calmo e determinado, que as pessoas usam com a legenda: "E foi aí que ela soube que mexeu com a pessoa errada." Eu deveria odiar a atenção, mas, honestamente, é profundamente satisfatório. Especialmente as mensagens que recebo de outros idosos que foram abusados por suas famílias. Eles me dizem que lhes dei coragem para lutar. Isso me faz sentir que talvez algo de bom possa vir desse pesadelo. Beatriz vem aqui toda quarta-feira para jogar buraco e fofocar. Entrei para um clube do livro na biblioteca do bairro. Comecei a ter aulas de samba de gafieira no centro comunitário, porque Carlos sempre quis que eu fizesse, mas eu era muito tímida. Agora não me importo em ser tímida. Cansei de me diminuir para deixar os outros confortáveis. O Dr. Reis diz que estou mais saudável do que estive em anos. Minha pressão arterial baixou. Estou dormindo melhor. Acontece que o estresse constante de ser manipulada e enganada pela própria família é ruim para a saúde. Quem diria? Às vezes ainda penso em Marcela, a menina que costumava me trazer margaridas do quintal, que insistia que eu amarrasse seus sapatos com nós duplos porque tinha medo que eles desatassem. Eu lamento por essa menina. Mas a mulher que ela se tornou? Essa mulher fez suas escolhas e agora está vivendo com as consequências. Amanda tentou entrar em contato 2 vezes, ambas por meio de terceiros. Ela quer se desculpar, explicar que não sabia realmente o que estava acontecendo, mas ela sabia o suficiente. Sabia que sua mãe estava documentando meu suposto declínio.
Sabia das visitas a restaurantes sobre as quais não me contaram. Ela sabia e não fez nada. Pior, ela zombou de mim. Me chamou de chata. Riu quando fui humilhada. Isso é o que não consigo perdoar. Não a ganância. Esse é o pecado de Marcela. Mas a crueldade casual, a facilidade com que Amanda participou da minha desumanização. Ela tem 22 anos. Idade suficiente para saber o que é certo. Além disso, velhas chatas que assistem novelas não perdoam facilmente. Sabemos como essas histórias terminam. O vilão sempre recebe o que merece. E eu estou finalmente, depois de 72 anos, confortável em ser a heroína da minha própria história. Minha casa está quieta agora, mas é um tipo diferente de silêncio. Não solitário, pacífico. A mangueira está frutificando novamente, galhos pesados curvando-se sob o peso de frutas maduras. Faço suco de manga, bolo de manga, salada de manga. Dou sacolas de mangas para meus vizinhos, para Beatriz, para os adolescentes da rua que cortam minha grama. A árvore de Carlos ainda está provendo, ainda está dando. Ele ficaria feliz com isso. E ele ficaria feliz, eu acho, com o que eu fiz. Carlos nunca tolerou desrespeito. Ele ensinou a Marcela que família significava lealdade, proteção, amor. Ela esqueceu essas lições em algum lugar do caminho. Ou talvez nunca as tenha aprendido de verdade. Mas eu as aprendi. Aprendi que amar a si mesma, proteger a si mesma, defender a si mesma, isso não é egoísmo, é sobrevivência. E aos 72 anos, finalmente entendo que mereço sobreviver. Na semana passada, eu estava no supermercado quando uma jovem me abordou. Ela tinha talvez 30 anos, estava nervosa, segurando o celular. A senhora é a dona Helena, do vídeo? Preparei-me. Sim. Eu só queria dizer obrigada. Minha sogra estava tentando fazer algo parecido com a avó do meu marido. Depois que seu vídeo viralizou, mostramos para toda a família. Todos ficaram tão horrorizados com o que sua filha tentou fazer que acabaram com o esquema da minha sogra imediatamente. Vovó Rosa está segura agora, e é por sua causa. Ela me abraçou, essa estranha, bem ali na seção de hortifruti. Eu a abracei de volta, piscando para conter as lágrimas. Talvez este seja meu propósito agora. Não ser a avó conveniente, a mártir abnegada, a velha chata que sabe o seu lugar. Talvez eu deva ser o conto de advertência, o aviso, o exemplo do que acontece quando você tenta se aproveitar de alguém que passou 72 anos aprendendo a sobreviver. Eu sou Helena Santos. Tenho 72 anos. Moro em Santa Teresa, em uma casa onde morrerei, cercada pelas memórias do homem que amei e da vida que construímos juntos. Assisto novelas, faço pudim de leite condensado, não uso Instagram e não me importo. E eu sou tudo, menos chata. O som da risada ainda ecoa em meus ouvidos às vezes. A voz de Amanda me chamando de velha chata. A risada de Marcela, alta e desdenhosa. Mas agora, quando a ouço, eu sorrio, porque elas aprenderam algo naquele dia no restaurante. Aprenderam do que as velhas chatas são capazes quando você as empurra longe demais. Aprenderam que bondade e paciência não são o mesmo que fraqueza. Aprenderam que a mulher que elas descartaram como irrelevante estava observando, aprendendo, juntando evidências, planejando sua resposta com a paciência e a precisão que vem de 7 décadas de experiência de vida. Às vezes, as velhas chatas são as mais perigosas de todas. Não temos mais nada a perder, e vivemos o suficiente para saber exatamente onde atacar. Essa é a lição que espero que minha história ensine. Não subestimem os idosos. Não nos descartem como confusos ou irrelevantes. Não zombem de nossas novelas, de nossos costumes tradicionais ou de nossa falta de fluência no Instagram. Porque alguns de nós passamos nossas vidas sobrevivendo a coisas que vocês não podem imaginar. Fugimos de ditaduras. Construímos vidas em terras estrangeiras. Enterramos nossas almas gêmeas e continuamos em frente. Criamos famílias do nada e de alguma forma fizemos dar certo.
Não somos chatos. Somos sobreviventes. E se você nos tratar como se fôssemos descartáveis, pode descobrir o quão errado estava. Projetado em uma tela de 3 metros na frente de todos que você já tentou impressionar. Quanto a Marcela, ouvi por conhecidos em comum que ela se mudou para o interior de São Paulo. Não aguentou o escândalo, os sussurros, o jeito como as pessoas a olhavam nos restaurantes. Bom, que ela recomece em outro lugar. Que ela viva com o que fez. Eu vou ficar bem aqui, nesta casa, nesta cidade, vivendo a vida que Carlos e eu sonhamos. Apenas sem a família para a qual pensávamos que a estávamos construindo. Mas sabe de uma coisa? Tudo bem. Tenho meus amigos, tenho minha comunidade, tenho minha dignidade, minha casa e minha independência. Tenho 12 milhões de estranhos que me chamam de vovó aniquiladora e me enviam mensagens de apoio. E tenho a satisfação de saber que, quando alguém tentou me destruir, eu não apenas sobrevivi, eu venci.